Vamos lá. O assunto que o professor Biagio tinha conversado comigo sobre o que a gente poderia abordar hoje, né, nesse webinário, é um tema bastante complexo, assim, é um desafio grande, então eu acho que a ideia aqui é mais realmente que a gente levante questões, que a gente debata em torno desse assunto, porque apesar de ser um assunto muito difícil, é um assunto muito importante que eu acho que tem tangenciado todas as nossas pesquisas e também a nossa vida para além da vida acadêmica, né? E o assunto, então, é esse, assim, eu estou propondo esse título, né? Quais seriam os efeitos, quais são os efeitos que a pandemia trouxe, né? Quais são os impactos que a pandemia causou na busca por um mundo mais sustentável? Então, agradeço de novo ao pessoal do Laproma, à CPN, que é a rede de produção mais limpa, e também a rede de sustentabilidade na aquicultura, a qual também eu tenho muito carinho, agradeço que todo mundo que está aqui me assistindo. Alguns professores já falaram, né? Eu sou formada pela Unesp, eu sou bióloga de formação, fiz meu mestrado em biodiversidade aquática, recentemente defendi meu doutorado na área de aquicultura, e venho trabalhando com o assunto de sustentabilidade desde a minha graduação, sendo que agora a gente está, eu tô ousando me desafiar em assuntos mais para além da aquicultura e da biologia. Então, está sendo um grande aprendizado para mim também. Bom, eu queria começar destacando que, na verdade, a pandemia ela faz parte de um conceito maior e mais complexo, que é a sindemia. E o que é esse conceito, né? Esse conceito, na verdade, ele é mais antigo do que a pandemia da Covid, o que constitui uma sindemia seria a sinergia de epidemias que ocorrem simultaneamente, né, no tempo e no espaço, e que interagem entre si de forma a criar sequelas mais complexas do que somente uma epidemia causaria, né? Uma única doença causaria. E, além disso, uma questão bastante importante também, quando a gente fala de sindemia, é que essas epidemias, essa sinergia de epidemias, ela compartilha de uma mesma, de mesmos motores sociais, vamos dizer assim, né? Então, ainda em 2019, no começo de 2019, antes do início da crise da Covid, a Lancet, que é essa revista famosa, que todo mundo, né, ouviu falar muito nos noticiários nos últimos meses por causa dos estudos com a Covid, né, uma revista voltada para ciências médicas, ela já tinha proposto uma discussão a respeito da sindemia envolvendo a obesidade e a subnutrição. Então, duas epidemias aí que ocorrem, né, em tempo e em espaço, associado a um terceiro elemento que a princípio a gente não entenderia como uma epidemia, mas que ela faz sentido nesse grande contexto, né, que é a questão das mudanças climáticas. Então, o quanto esses três elementos, eles se auto-reforçam, né, nos efeitos negativos, e o quanto eles compartilham dos mesmos drivers sociais, vamos dizer assim, né? E aí agora, já em 2020, com a pandemia em andamento, a mesma revista, ela propõe uma nova discussão a respeito da Covid agora, né, com foco na Covid-19, sugerindo que a Covid, ela é, sim, né, uma epidemia, uma pandemia, mas mais do que isso, ela é parte dessa grande sindemia, né, desse conjunto de epidemias que tem grandes raízes, assim, que tem grandes motores sociais. Além disso, e nisso envolvem duas questões, né? Primeiro, a questão da Covid, a gente já sabe que ela não é simplesmente uma doença respiratória, então que ela envolve uma série ela se relaciona com outras doenças, né? O que a gente chama de comorbidades, vamos dizer assim, e que ela causa efeitos de longo prazo que ainda não são previsíveis. E, além disso, né, além dessas causas médicas, o que a gente sabe é que também a pandemia da Covid, ela impacta os grupos sociais de formas diferentes. Então, por exemplo, a gente sabe que as comunidades negras, asiáticas ou de pessoas mais vulneráveis, elas foram afetadas mais gravemente pelos efeitos diretos da Covid e pelos efeitos também indiretos, né, de todo esse conjunto de interações, né? E uma coisa importante também é que, quando a gente olha para essas epidemias como uma sindemia e todas essas relações sociais que envolvem a questão dessas doenças,
a gente entende que uma solução puramente biomédica, ela é insuficiente para dar conta de resolver esse problema e de tratar essas sequelas que vão ficar para além do surto epidêmico. Então, de novo, né, só reforçando, a gente sabe, né, que a doença mesmo da COVID, ela tem um efeito de longo prazo e ela tem um efeito sistêmico no nosso organismo, né? Então, para além desses efeitos imediatos e agudos, a gente sabe que tem uma série de problemas crônicos que vão ficar aí para a gente lidar nos próximos anos. E assim como o tema proposto, né, o conceito da sindemia, do quanto ela interage com outras doenças e com outras questões sociais, no sentido de que ela reformulou as nossas configurações sociais nas micro e nas macro escalas, né? Então, a gente teve que mudar toda a nossa dinâmica de comunidade, de família, afetou também os nossos serviços públicos, né? Então, o nosso acesso a esses serviços e como esses espaços públicos eles são organizados. Além disso, afetou também toda a nossa cadeia de suprimentos e também foi afetada pela cadeia de suprimentos. E, por fim, a gente chegou nesse nível macro, né, do quanto a pandemia está relacionada com as nossas questões econômicas, com as questões regulamentares, né, com o nosso modelo de gestão social e econômica, a questão política e tudo mais. E, por fim, o quanto todo esse conjunto de problemas tem raízes muito profundas, né, e raízes fortes na nossa relação enquanto sociedade com os sistemas naturais. E, de novo, né, esse efeito ele sempre é de mão dupla. Então, tanto a pandemia desconfigurou todos esses modelos, quanto a própria configuração que a gente tinha desses modelos também influenciou no nível do impacto da Covid na vida das pessoas, né? Pensando um pouco nisso, pensando no como a sindemia ela pode ter uma raiz, então, na nossa relação com o meio ambiente, eu trago aqui mais um conceito, que é o conceito do antropoceno, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, e também a gente ainda é um assunto novo, que tem muito debate em torno disso, mas, basicamente, esse conceito, ele propõe que a nossa ocupação enquanto espécie, né, em cima dos sistemas naturais e a forma como a gente se relaciona com os sistemas naturais, ela causou alterações tão profundas, tão fortes na dinâmica biofísica do nosso planeta, que a gente inaugura, então, uma nova era geológica, né, que seria, então, o que a gente está chamando de antropoceno. E, de novo, o que é importante a gente ressaltar é que essa cadeia de eventos, ela é retroalimentada, né, por ela mesma. Então, acontece um feedback positivo, né, como se fosse assim. Como que eu posso explicar? A gente já sabe que, embora a gente ainda não tenha certeza absoluta, mas tudo indica que o surto dessa nova doença, desse novo vírus, ele veio muito desse comércio ilegal, ou desse comércio irregular de espécies selvagens, né? Então, da nossa relação com os animais selvagens, enfim, todo esse mercado irregular, assim, de relação com a natureza. Mas, além disso, a gente sabe também que a ocupação de áreas que eram predominantemente de florestas, que o descongelamento das calotas, que tudo isso permite o surgimento, né, acaba aumentando a probabilidade do surgimento de novos vírus, de novos patógenos, que podem sim vir a causar, como já tem acontecido, novas doenças, novos surtos epidêmicos, né? E, além disso, isso tem uma relação também muito forte com a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem um modo de vida, um modo de relação social com os sistemas naturais que desequilibra esses sistemas naturais ao ponto de que esse desequilíbrio pode trazer para a gente uma série de consequências a curto, médio e longo prazo. Então, as epidemias são uma delas, mas é importante também destacar que algumas dessas consequências elas voltam a ter um efeito na própria dinâmica das mudanças climáticas. Então, a gente está tendo mais incêndios, por exemplo,
por causa das mudanças climáticas e por estar tendo mais incêndios, a gente reforça esse efeito, né? A gente reforça a quantidade de carbono na atmosfera e reforça toda essa cadeia de eventos que no fim, acaba prejudicando a nossa existência enquanto espécie. Além disso, então, assim, a gente já sabe que a pandemia ela é mais complexa do que simplesmente um surto, uma epidemia de um vírus e uma nova doença acontecendo, ela está linkada a uma série de eventos sociais e tem raízes muito fortes na nossa relação com a natureza. Então, de que forma que a nossa gestão, já que todos esses eventos, a gente tem grande responsabilidade sobre como eles estão acontecendo e estão impactando a vida das pessoas, de que forma que os sistemas de gestão, né, os sistemas políticos, eles agiram no combate à pandemia? Qual que é a influência que os nossos sistemas de tomada de decisão influenciam nessa crise como um todo? Os últimos artigos publicados sobre esse assunto, a maioria deles aponta que sim, a gente tem um efeito grande das decisões políticas, então, mais do que a nossa capacidade de infraestrutura, mais do que os recursos que a gente tinha, recursos materiais que a gente teria para lidar com essa crise, a questão da tomada de decisão, a liderança nesse processo foi fundamental para os resultados serem melhores ou piores, né? Para essa crise ter sido agravada ou para ela ter sido atenuada. Então, o que a gente sabe é que os sistemas políticos, então os regimes democráticos ou não, de forma geral, como realmente a nossa tomada de decisão, ela influenciou o processo como um todo, né? Como exemplo, eu trouxe aqui alguns artigos, né, que eles vão dizer exatamente isso, assim, que as respostas, né, à Covid, elas foram muito influenciadas pelas políticas de manejo da crise, pelos regimes políticos, pelas instituições políticas formais, né, pela força dessas instituições, enfim, toda a questão da governança, né, voltada para essa crise. E também o quanto isso teve o quanto a questão econômica teve um efeito significativo nessa tomada de decisão. Então, quando a gente pensa sobre se determinado governo tomou um caminho X ou Y no combate à pandemia, motivado pela questão econômica, na verdade, o que se teve foi uma precificação da vida, né? Então, eu assumo esse risco pensando num benefício ou num prejuízo de longo prazo, e o que se tem é que é isso, assim, um atraso de uma semana, por exemplo, na adoção das medidas de distanciamento, ela pode ter custado mais de 500 mil vidas em 8 países estudados por esse estudo aqui, né? Então, é isso, assim, acho que a gente precisa realmente olhar com bastante seriedade para essa questão, né, do quanto a gente é responsável pelas coisas que estão acontecendo, né, e o quanto as decisões que a gente toma têm um peso significativo nos efeitos que isso vai ter, né. Além disso, eu trouxe mais um artigo aqui relacionado ainda a esse tema, que é a questão da liderança feminina. Esse artigo ele ainda está em pré-print, né, o que quer dizer que ele ainda não foi revisado pelos pares, mas ele é escrito por autores bastante conhecidos na área, eu acho que o Luca, inclusive, é um colega do nosso grupo e que está liderando essa pesquisa, mas o que eles encontraram, e que é bastante interessante, é que um fator determinante na resposta à Covid, então nos efeitos de mortalidade, no tempo de duração da crise como um todo, foi também influenciado pela liderança ser masculina ou feminina. Então, o que eles observaram, de forma geral, é que países em que a liderança era feminina, né? Então, que você tinha uma primeira-ministra, uma presidente, enfim, a chefe máxima do sistema político era uma mulher, esses países eles tiveram menos morte proporcional à população, menos dias de morte, né? O que é uma diminuição no prazo dessa crise, um pico menor, né, de mortes diárias proporcional à população. Enfim, para todos os indicadores, né, que a gente está acostumado também a ouvir no noticiário para monitoramento da Covid, o que a gente observa é que os países com lideranças femininas, eles tiveram, de forma geral, uma performance melhor. Além disso, eles têm também, esses países, né, não por coincidência, eles têm também um indicador, que é o Gini é um indicador de igualdade social melhor
nos países onde a liderança é feminina, e também um indicador de progresso social, também mais, um melhor indicador para progresso social também nesses países. E aí, o que é interessante, né? Eles conseguiram ver que, que o fator da liderança feminina, ela também vai para além da questão do grupo dos países, né? Se o país é desenvolvido ou não, porque a gente observou isso em diversos grupos. Então, por exemplo, mesmo dentro da União Europeia, que a gente já esperava, né? Que são países com recursos abundantes, a gente teve uma diferença muito grande na performance da Alemanha comparado com a performance do Reino Unido. Isso também aconteceu nos países nórdicos, quando a gente olha para a Noruega em comparação com a Suécia, né, que teve um desempenho muito pior. Então, realmente, assim, a questão da liderança, ela tem um papel central, ela tem um papel fundamental no desempenho dos países. Bom, e voltando para a nossa pergunta principal, né? Agora que a gente entende muito bem como que essa crise ela está orquestrada, como ela acontece numa grande cadeia de eventos, está relacionado com uma série de coisas e tem raízes sociais muito importantes, como que a pandemia ela tem impactado a nossa busca pela sustentabilidade, né? O nosso principal parâmetro global, né, enquanto sociedade, para o monitoramento e para o estabelecimento de metas para o desenvolvimento sustentável, são os ODS, né, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Então, eu vou trazer agora alguns dos principais resultados, os principais destaques desse último relatório que foi lançado, que saiu esse ano, com foco, né, realmente na questão da Covid, né, no impacto que a pandemia trouxe para o desempenho dos países em relação ao desenvolvimento sustentável. E as notícias, elas não são das melhores, né, infelizmente, a gente teve um decréscimo no nosso desempenho, nos indicadores, né, voltados para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o que a gente via, na verdade, era desde 2015, né, quando começou a ser monitorado, a gente vinha num crescente que era lento, mas que era importante, e a gente observa que desde 2019 realmente teve uma inversão, né, no sentido dessa curva, assim, para uma queda na performance desse indicador, né? Isso numa média global. O que a gente sabe é que essa queda, ela principalmente tem sido o que provocou principalmente essa queda nesse indicador global foi, em grande parte, o aumento da pobreza e o aumento nas taxas de desemprego, que foram os indicadores mais impactados agora nesse curto prazo, né? Uma questão importante também para a gente destacar é que esse declínio, né, de um ano para cá, né, de 2019 para 2020, ele foi observado quando a crise ainda estava em andamento, né? Então, a gente ainda está vivendo essa crise, então é possível que esses efeitos eles estejam ainda subestimados, né? E que para os próximos anos a gente ainda esteja contabilizando esses impactos, né? Contabilizando esses prejuízos nos próximos anos aí para frente, né? Eles também destacam a questão de que enquanto a gente estiver vivendo essa crise, enquanto a pandemia estivesse sob descontrole, como ela está agora, que o impacto para o desenvolvimento sustentável, assim, para a recuperação econômica, ela é muito maior. Então, isso é realmente prioridade, que a gente consiga resolver esse problema para voltar, para a gente voltar na nossa busca por sistemas mais sustentáveis, né? Quando a gente olha para o indicador 1, que é o indicador realmente da pobreza, a gente consegue observar bem claro o quanto para alguns grupos, principalmente, né, alguns grupos macroeconômicos, né, alguns grupos de países, esse impacto ele foi bastante acentuado. Então, a gente, aqui na linha pontilhada, a gente tem a média global, mas a gente observa que para todos os grupos, né, desde aqui para os países da África subsaariana, mas aqui também para a Oceania, para o sudeste da Ásia, a América Latina também teve uma queda bastante acentuada nesse indicador, e é importante destacar que desde 2014, né, a gente teve uma queda mais acentuada de 2019 para cá, mas a gente, na América Latina, já vinha sofrendo aqui uma dificuldade com relação à questão da pobreza já nos últimos anos. Quando a gente olha para os países, né, com melhor e pior, com aumento ou com declínio, né, nessa média do indicador global de sustentabilidade, comparado a 2015, a gente observa que os países que tiveram um aumento
foram aqui Afeganistão, Costa do Marfim e Bangladesh, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo no Afeganistão, a gente imagina o quanto que também esse avanço que foi alcançado por esses países, ele está em risco, né? Principalmente por toda essa questão global que a gente está vivendo. E entre os países que tiveram uma queda no desempenho, a gente observa que o Brasil como o terceiro pior, né? Entre os países, a gente teve uma queda importante em vários indicadores voltados para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando a gente olha para todos os indicadores, o que a gente observa é que, assim, o mundo como um todo, né, estávamos fazendo avanços a passos muito curtos, assim. Os indicadores que a gente tinha que a gente havia tendo um melhor desempenho, né, vinha conseguindo um melhor desempenho, era principalmente na questão da infraestrutura, da indústria e da inovação, né, que seria o objetivo 9 da lista dos objetivos. A questão da pobreza também, o mundo como um todo, a gente estava avançando principalmente nesses indicadores, né, e na questão da igualdade de gênero, e a gente já vinha tendo também uma performance muito pouco significativa em todos os outros indicadores. E em alguns deles, eu queria destacar, inclusive, que a gente realmente andou para trás. E se esses indicadores são justamente os que envolvem a questão climática, a questão da manutenção dos recursos naturais. Então, o que a gente observa, né, em termos de impacto da pandemia sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável é que os pequenos avanços que a gente tinha conseguido nos últimos anos, eles foram menores do que esses passos para trás que a gente deu, né? Então, como um exemplo aqui, eles destacam a questão, por exemplo, da destruição das florestas tropicais, né, do desmatamento, que aumentou em 12% em 2020. Então, é isso, assim, o nosso esforço em aumentar a sustentabilidade, ele tem sido menor do que o esforço contrário, né? Então, a gente precisa realmente a gente precisa olhar para isso como uma questão preocupante, assim, se a gente realmente quer sair dessa crise e aumentar a resiliência da nossa sociedade para que esse impacto não seja tão gritante para as novas crises que virão. Bom, e aí a gente deixa essa questão, né? A gente sai dessa reflexão, dessa introdução com essa questão, né? Que é qual o mundo que a gente quer viver. Então, a gente já sabe, né, que a questão da pandemia teve um impacto muito grande no desenvolvimento do planeta, no desenvolvimento da nossa sociedade, né, e na nossa busca pela sustentabilidade, e o quanto isso tem raízes muito fortes nas tomadas de decisão, né? Então, a gente precisa tomar uma decisão agora. Qual é o mundo que a gente quer viver, né? Qual é o mundo que a gente idealiza, que a gente quer construir daqui para frente? Dentro desse assunto, o nosso grupo, e aqui vocês vão, tá todo mundo presente, né? Isso é uma alegria muito grande, mas esse artigo foi publicado, então, em parceria com o professor Biagio, a professora Cecília, o José Hugo, que também é nosso colega aqui do LAPROMA, o professor Wagner Valente e o professor Fênio. E esse artigo, ele teve como objetivo propor uma metodologia com base no modelo de sustentabilidade, né, no modelo de sustentabilidade forte, que ajudasse a gente na previsão de cenários, pensando nas 3 esferas da sustentabilidade, e também que fosse uma ferramenta para monitorar o nosso desempenho de sustentabilidade. Então, de que forma simples, sintética e objetiva, e ainda com bastante embasamento científico, né, para o conceito de sustentabilidade, a gente pode, então, pensar em cenários, pensar em mundos daqui para frente e planejar a nossa trajetória para chegar no mundo que a gente quer, né? Esse modelo, ele propõe a combinação de 3 indicadores, que seriam um indicador relacionado à questão ambiental, né, à esfera ambiental da sustentabilidade, pensando que o meio ambiente ele é base para o desenvolvimento social, então ele como que eu posso dizer? Ele é base e ele determina a quantidade, a disponibilidade de recursos que a gente vai ter para produzir os bens enfim, para gerar o nosso sistema econômico, né? E que esse sistema econômico, ele precisa, então,
caber dentro desses limites, né, dos recursos planetários, ele precisa funcionar de acordo com as regras, com essas regras biofísicas, vamos dizer assim, né, com esse limite do meio ambiente em prover recursos e lidar com os resíduos dos sistemas produtivos também. E esse sistema econômico, ele não pode ter um fim nele mesmo, né? Se a gente pensar que o sistema econômico, ele nada mais é do que uma administração, né, dos nossos recursos para produzir riqueza e distribuir riqueza, a gente tem que o objetivo principal do sistema econômico deveria ser garantir bem-estar para a nossa sociedade, né? E aí, como um indicador de bem-estar, a gente propõe um indicador de felicidade. Então, pensando que esse sistema, ele precisa, então, caber dentro do meio ambiente, né, operar dentro dos limites planetários, ser produtivo, ser eficiente na geração de riqueza e atender a esse objetivo máximo, né, que é prover bem-estar para a população. Então, pensando na combinação desses 3 indicadores, e em 2 estados para cada indicador, né, então pensando que a gente teria para um meio ambiente, a gente teria uma alta sustentabilidade ou uma baixa sustentabilidade, para o sistema produtivo a mesma coisa, né, uma alta produtividade, uma baixa produtividade, e também para a questão do bem-estar a mesma coisa também, né, uma alta felicidade ou um baixo indicador de felicidade. Então, a gente tem 2 estados para cada um desses 3 indicadores, o que nos dá 8 possíveis combinações, né, 8 possíveis cenários de mundos em que a gente almeja, né, o que a gente gostaria de viver ou o que a gente está vivendo agora. Sendo que desses 8 cenários, o melhor cenário seria aquele com todos os indicadores positivos e o pior cenário seria aquele com todos os indicadores negativos. E aí a gente teria também 3 cenários intermediários com 2 indicadores negativos e um positivo, e mais 3 cenários intermediários com 2 indicadores positivos e um negativo. Bom, a gente propôs, então, esse modelo, e aí agora a gente está colocando em prática esse modelo que a gente propôs. Para isso, o primeiro passo, então, o nosso objetivo, né, com essa pesquisa, com essa segunda fase desse projeto de pesquisa, é agora entender quais foram realmente os efeitos da pandemia na busca por um mundo mais sustentável. Então, agora que a gente tem uma ferramenta simples e objetiva para monitorar o desempenho dos países, das nações, na busca pela sustentabilidade, então vamos tentar colocar em prática esse modelo e ver o quanto que esses países eles melhoraram ou eles pioraram em desempenho, né? Como é que tem sido a nossa oscilação entre esses possíveis cenários no pré e durante, né, a pandemia, vamos dizer assim. Então, de novo, né, os nossos indicadores eles foram baseados nesse modelo conceitual de sustentabilidade. E o primeiro passo foi, então, selecionar os indicadores, né? Um indicador que simbolizasse cada um desses setores. Para o setor do meio ambiente, o indicador que a gente selecionou foi a pegada ecológica, e aí pensando como valor de corte, né, como aquele limite entre o que é positivo e o que é negativo, a gente então delimitou como um planeta por motivos, né, do conceito da própria pegada ecológica, pensando que se uma sociedade ela consome numa taxa maior do que o planeta é capaz de oferecer e processar, né, em questão de resíduos também, então, esse modelo de vida ele já não é sustentável, né? Então, é preciso que a gente atinja os outros indicadores positivos, respeitando sempre esse limite biofísico do planeta. Então, aqui o valor de corte seria um planeta, sendo que países que ultrapassassem isso estariam como insustentável ambientalmente, e países que consumissem abaixo de um planeta per capita estariam dentro, então, do limite de sustentabilidade. Com relação ao indicador do sistema econômico, a gente selecionou o PIB per capita, e aí o nosso valor de corte escolhido foi de $10.000 por pessoa por ano. Esse valor foi a média global para o PIB per capita em 2017. Então, aí, de novo, né, acima de 10 mil seria um excelente desempenho econômico e abaixo de 10 mil seria um desempenho satisfatório, né, esse indicador estaria como negativo. E, por último, né, para o nosso indicador de desempenho de bem-estar social, a gente, então, selecionou o indicador de felicidade, que ele foi baseado ele foi calculado com base na metodologia da escala da felicidade,
que nada mais é do que você questionar para os indivíduos, pedir que os indivíduos observem a sua vida como uma escada em que o 10º degrau, vamos dizer assim, seria a melhor vida possível que ele consegue imaginar para ele, né? E se observar o quão longe ele está hoje desse objetivo de vida, né? Do que ele considera o melhor, do cenário ideal para a própria vida desse indivíduo. Então, o valor de corte aqui seria 6, onde países, né, que tivessem esse valor médio acima de 6 seriam considerados um indicador positivo e abaixo de 6 negativo. Bom, então nós levantamos dados de 2019 e de 2020 para 89 países. Esses países eles foram selecionados com base na disponibilidade dos dados. Então, todos os países que tinham dados disponíveis para esses 3 indicadores para o ano de 2019 e 2020 foram incluídos no estudo. Uma segunda análise que a gente fez, né? Então, o primeiro passo foi levantar os indicadores, o segundo passo foi identificar os países que tinham esses indicadores positivos, identificamos 89 países que tinham indicadores disponíveis, que poderiam entrar no estudo, e aí, a partir daí, a gente realizou, então, uma análise de agrupamento, com base no método K-means, que é para tentar agrupar esses países, né? Ver como que eles se comportam. Então, assim, para os 3 indicadores, para os dados dos 3 indicadores nos 2 anos, foi realizada a análise de agrupamento e a gente encontrou a definição de 3 grupos, principalmente. São eles, o primeiro grupo, que é esse daqui do canto direito, né? A gente vai chamar ele de países desenvolvidos, e se a gente for observar, esse grupo engloba países como os Estados Unidos, a Dinamarca, a Finlândia, a Suíça, enfim, Noruega, os países que têm um desempenho econômico alto e que são também considerados, né, países com alto IDH e tudo mais. A gente teria aqui um grupo intermediário, que seria esse grupo 2, no que eu vou chamar de países em desenvolvimento, que seria meio que um grupo de transição, vamos dizer assim, né? A gente tem países que são países já com desempenho econômico alto e que têm até um IDH mais próximo desse grupo aqui, que são, por exemplo, a Itália, a Espanha, Malta, enfim. E a gente tem também aqui os países da América Latina, como a Argentina, o Brasil, a gente tem o México também, a Tailândia, a Rússia, outros países que já estão aqui já um pouco mais próximo desse terceiro grupo, né? E por último, esse terceiro grupo que a gente vai chamar de países subdesenvolvidos, que ele é composto pela maioria dos 89 países e que tem principalmente nesses países que têm um déficit na questão do desenvolvimento. Então, a gente tem aqui os países como, por exemplo, Bangladesh, a gente tem a Bolívia, a gente tem a Etiópia, enfim, uma série de países que têm desempenho parecido para esses indicadores que a gente está analisando. Bom, a partir daí, agora, então, a gente vai conduzir esse estudo principalmente com foco nesses três grupos, né, nesses 3 grandes grupos que foram formados. O que a gente observa para os indicadores que a gente selecionou, né, observando eles isoladamente, o que a gente tem aqui, o cluster 1, que seria aquele cluster dos países ricos, né? Eles têm para a pegada ecológica uma pegada ali em torno de 3 a 4 planetas, então uma pegada bastante alta. Essa variação de um ano para outro não foi muito aparente, né? Não parece ter sido muito significativa. Com relação ao indicador econômico, eles têm aqui por volta de 50 mil per capita, né? Pensando que o nosso limite era 10 mil, o nosso corte, então eles estão acima do corte. E para o indicador felicidade, eles estão ali em torno de 7, né? Pensando que o nosso corte era 6. Para o cluster 2, a gente vai ter ali uma média da pegada ecológica ali em torno de 2 a 3 planetas. Desculpa. Para a questão econômica ali em torno do limite, né, que a gente considerou, que seria em torno, então, de 10 mil per capita. E para o indicador de felicidade, a gente também está ali mais ou menos no limite, né? A gente está na média, vamos dizer assim, né? Que foi o que a gente escolheu enquanto corte. Já para o terceiro cluster, o que a gente observa é que eles têm a menor pegada, então, uma pegada ali em torno de 1 planeta. O pior desempenho econômico, então, eles estão bastante abaixo
do nosso corte, bastante abaixo, principalmente considerado com o cluster 1, né? Tem uma distância grande, então, entre o desempenho nos 3 indicadores, entre esse terceiro cluster e esse primeiro cluster. E para o indicador de felicidade, ele também é mais baixo, né? Está em torno de 5. Quando a gente observa os países que estão com os indicadores negativos, então, se a gente for observar, né, os países que estão com a pegada ecológica maior do que um planeta, os países que estão com a renda per capita menor do que 10 mil, e os países que estão com um indicador de felicidade menor do que 6, quando a gente observa eles em termos populacionais, então quantos habitantes, né, quantas pessoas vivem dentro desses países, o que a gente vê de mudança de um ano para outro é que, para a questão da pegada ecológica, não teve uma variação, mas 60% das pessoas, né, da população do planeta, está nesses países em que esse indicador ele é insatisfatório, nesse indicador de pegada ecológica. Para a questão econômica, a gente teve um aumento de população, um crescimento, né, de população, de pessoas vivendo nesses países que estão abaixo de 10 mil dólares per capita, então passou de 55% a 80%. E já para a questão da felicidade, o que a gente teve, na verdade, foi uma melhora nesse indicador. Então, teve um aumento no desempenho de felicidade dos países. Passou de 75% a quantidade de pessoas que viviam abaixo do nosso limite de 6, né? E ele passou para 57%. Ainda é mais do que metade da população. Quando a gente olha para a distribuição desses indicadores, né, desses países com relação ao nosso cubo, fica bem evidente essa separação entre os clusters, assim, né? E fica pouco evidente essa variação de um ano para o outro, provavelmente porque essa mudança ainda é bastante recente, né? Como a gente observou no próprio relatório sobre a questão dos ODS, o quanto essa mudança provavelmente ainda está subestimada e a gente ainda vai observar esses efeitos para os próximos anos. Mas, basicamente, o que a gente observa aqui, né? Ó, em azul, a gente tem o cluster 1, que seriam aqueles países desenvolvidos, em verde, o 2, e em amarelo, o cluster 3. E aí, os círculos são para o ano de 2019 e os quadrados são para o ano de 2020. E aí, o que a gente observa, né, é basicamente aquilo que a gente já tinha conversado, né? Grande parte dos países, tanto do cluster 2 quanto do cluster 3, eles estão bem nessa faixa de divisão, né? Tanto para os indicadores de felicidade, quanto para os indicadores de pegada ecológica, quanto para os indicadores também do PIB. Mas, de forma geral, o que a gente observa, né? Que a grande parte dos países está com a sua distribuição aqui acima do nosso limite da pegada ecológica, né? Então, eles têm uma pegada maior do que um planeta. Toda essa população aqui, todos esses países, eles consomem de forma insustentável. Além disso, a gente observa, né, que os países do primeiro cluster, eles têm um desempenho muito maior para a felicidade e também um desempenho muito maior aqui pensando no PIB, né? Principalmente comparado ao cluster 3, que são os únicos países que estão abaixo da linha da pegada ecológica, são os países desse terceiro cluster, e eles têm também um desempenho muito pior para o indicador de felicidade e para o indicador de renda, principalmente, né? Tem uma distância muito grande entre esses países do cluster 3 e esses países do cluster 2. E o que a gente observa é que para esses países do cluster 1, desculpa, e o que a gente observa é para os países do cluster 2, esses países eles estão realmente bem no limiar, assim, entre um e outro, né? Eles estão numa transição entre um modelo de sociedade e outro. Isso observando, né, cada país. Então, cada pontinho aí, ele simboliza um país. Quando a gente observa de novo, em termos de população, esses resultados, eles são mais evidentes dessa variação de um ano para o outro. Mais do que quando a gente olha só para os países, né? De forma geral, o que a gente consegue observar, né? Quando a gente observa os países em relação ao número populacional. Os países que estão naquele primeiro cluster, também olhando agora com relação à classificação nos mundos, a gente observa que os países do primeiro cluster, eles estão categorizados nesse mundo aqui, né? Que a gente chamou de useful order, mas seria algo como utilitarista, que são aqueles que eles têm um desempenho alto para a produtividade, têm um desempenho alto para a felicidade também, mas um desempenho ruim, né, um desempenho baixo para a questão ambiental.
Então, são basicamente esses países aqui dos países de primeiro mundo, né? Vamos dizer assim, os países desenvolvidos. O que a gente observa também é que, assim, apesar deles terem uma taxa de consumo muito alta, então eles consomem em torno de 4 planetas por habitante, eles são a minoria da população, né? Eles estão muito abaixo, esse cluster representa, em termos populacionais, muito menos do que o segundo e o terceiro cluster. Não houve variação na classificação, na categorização, né, desses países quanto aos mundos em 2020 em relação a 2019, então isso não se alterou, a gente não consegue observar um impacto evidente da pandemia na questão no desempenho desses indicadores. Quando a gente observa o cluster 2, a gente pode observar ele incluindo a China, né? A China está aqui no cluster 2, o que aumenta muito essa barrinha populacional. Então, a gente pode considerar esse cluster com a China e sem a China. Quando a gente observa com a China, essa alteração na classificação, né? E aí, de novo, a gente vê países classificados aqui nesses mundos que têm esse desempenho ruim para 2 indicadores, né? E alguns países classificados aqui na mesma classificação do primeiro cluster, que seria o dos utilitaristas, né, com 2 indicadores positivos e um negativo. O que a gente consegue observar é que esses países que estavam classificados da mesma maneira que os países do primeiro cluster, essa quantidade de população diminuiu. Então, a gente teve uma queda na performance desses indicadores, né, para esses países que estavam dentro desse cluster. Além disso, a gente teve uma mudança bastante evidente de população que estava categorizada, né, de países que estavam com essa categoria de quase artificial, então, que são aqueles países que têm uma alta produtividade, né, seria esse mundo aqui, tem um alto indicador de produtividade, mas ainda não alcançou bem-estar social, e também tem indicadores negativos para a questão ambiental. E a gente observa uma transição, né, de população desse mundo aqui, que era predominante, para esse outro mundo, que é o disconnected, que seria esse mundinho aqui, que ainda tem 2 indicadores negativos, né, eles só mudaram os indicadores. Então, agora a gente teve um aumento, a gente observa, né, isso é reflexo daquele aumento no indicador de felicidade, mas eles tiveram uma queda na produtividade e ainda continuam negativos na questão ambiental. Essa mudança ela foi principalmente puxada pela China. Então, essa mudança na categorização desse cluster, ela é principalmente quando a gente inclui a China nessa contabilização. Quando a gente olha para esse cluster, excluindo a China, o que a gente consegue observar também, e mesmo incluindo a China, né, o que a gente observa também foi um aumento na população que vive nesse país aqui, nesse mundo aqui, nesse cenário que seria o cenário ineffective, né, que seria o pior cenário possível, com todos os indicadores negativos. Então, a gente teve um aumento de pessoas, né, uma migração, vamos dizer assim, de pessoas de um mundo em que não era tão ruim para o pior cenário possível, né. E aqui fica mais evidente, quando a gente desconsidera a China, a questão, né, da redução de população nesse mundo utilitarista e o aumento, né, para o mundo quase artificial e também um aumento no mundo inefetivo. Quando a gente olha para o terceiro cluster, a gente vê que predominantemente, né, essa parte da população, que acho que corresponde a quase metade da população global, eles estão classificados principalmente nos piores cenários, né? Sejam eles aqui, em grande parte, esse cenário, o pior cenário possível, seja esse cenário que a gente está chamando aqui de inhospitable, que seria inóspito, né? Que são aqueles países que eles têm um desempenho muito baixo de bem-estar social, um desempenho baixo também econômico, uma baixa produtividade, mas eles têm um estoque grande ainda de recursos naturais, o que garante que eles tenham essa pegada ecológica abaixo de 1, vamos dizer assim, além de toda a questão da pobreza e do quanto isso influencia também no padrão de consumo dessas pessoas. Para esse cluster, a gente teve também uma certa variação, não tão significativa quanto a observada no cluster intermediário, mas também visível, principalmente no aumento de população vivendo nesse pior cenário possível. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, né, da migração da população, né, então a população que migrou entre um mundo e outro, de 2019 a 2020, a gente vê que essa variação foi muito maior nos países intermediários, né, porque os países que estavam no primeiro cluster não tiveram nenhuma alteração,
Os países do terceiro cluster tiveram também uma queda, né, de países que estavam dentro desses cenários intermediários superiores, né, que são com 2 indicadores positivos. A gente teve uma queda de 4% dessa população, que foi redistribuída, então, 2% para os cenários intermediários negativos e 2% para o pior cenário possível. Mas quando a gente observa o cluster 2, essa queda, né, de desempenho, ela foi mais evidente. Então, a gente teve, quando a gente considera a China, né, nessa contabilização, a gente teve uma queda de 6% de população que vivia nos países, nesse mundo intermediário superior, no qual 4% foi para o pior cenário possível e 2% para o cenário intermediário. E quando a gente desconsidera a China, a gente vê uma queda de 14% da população nesses países intermediários superiores, nesses mundos, e sendo que desses 14%, 10% dessa população migrou para os piores cenários possíveis, né, de sustentabilidade. Então, o que a gente observa é que esses países que estavam ali intermediários, né, eles foram empurrados para os piores cenários possíveis. Então, esse esforço de transição, na verdade, ele ampliou as distâncias entre os países que tinham os melhores desempenhos e os países que tinham os piores desempenhos. Então, voltando para a nossa pergunta principal aqui, né, que seria quais foram, então, os efeitos da pandemia na busca por um mundo mais sustentável? Se fosse para eu apontar um principal efeito, eu apontaria o aumento da desigualdade social como a principal questão, a questão mais evidente e mais urgente de ser olhada, né? E não é à toa que a gente tem visto essa discussão em todos os noticiários, dentro e fora do país, né? Então, isso é muito evidente aqui no Brasil, eu acho que a gente tem ouvido, inclusive, já nos discursos de política, né, de todas as discussões pré-campanha eleitoral que vai acontecer no ano que vem, o quanto todos os possíveis candidatos, né, as pessoas voltadas para a questão política, estão discutindo a urgência da questão da desigualdade social no Brasil e o quanto essa desigualdade, que já era muito acentuada, ela aumentou, ela se intensificou e ela pode vir a causar uma série de outros problemas, né, para a gente, ainda no futuro de curto prazo. Mas esse problema ele tem sido discutido também em outras esferas, e aí o que a gente observa é também assim, uma discussão principalmente nos campos econômicos. Essas reportagens que eu peguei, uma delas é do Fundo Monetário Internacional, a outra delas é de uma revista americana, que é a Financial Times, e o que eles trazem de destaque é essa questão mesmo, assim, de quanto a pandemia ela concretizou essa divisão, né? Ela aumentou essa divisão e que já era bastante problemática e que agora ela é gravíssima, né? E o quanto realmente isso vai dificultar muito a nossa busca pela retomada econômica, pela ordem social e pela produtividade, enfim, todos os outros parâmetros de desempenho, né, de uma sociedade. Ainda pensando, né, nos efeitos, então, assim, toda essa discussão em torno dos impactos da pandemia no nosso modelo econômico, né, e aí trazendo de volta toda essa questão, as raízes ambientais por trás desse problema, as raízes políticas por trás desse problema, o que a gente consegue observar, não tanto no Brasil, mas principalmente nos países da Europa e na América do Norte, é uma possível mudança no paradigma econômico, né? Então, a gente tem ouvido bastante também nos noticiários, né, sobre esse European Green Deal e sobre o Green New Deal, né, para os Estados Unidos, que são, na verdade, essa tentativa de mudança do paradigma econômico para trazer a questão ambiental como realmente central quando a gente pensa em produção e distribuição, né, de recursos. Esses modelos econômicos eles estão focando também bastante na questão de combate, né, em adaptação às mudanças climáticas. Antes a gente falava muito de combate às mudanças climáticas e agora a gente fala bastante de planos de adaptação às mudanças climáticas, né? Então eu acho que ter percebido o quanto isso realmente está mais próximo do nosso dia a dia, o quanto esses efeitos já estão acontecendo, tem feito esses líderes em algum nível, né, esses líderes econômicos e políticos, a tentar aí uma mudança nesse paradigma de que os recursos são infinitos, né? Então, pensar em um modelo econômico que tenha
outras bases energéticas e tem uma relação diferente com a questão ambiental. O que a gente não pode esquecer é que, assim, embora esses países eles tenham um poder político e econômico muito grande, a gente não pode negar isso, quando a gente olha em termos populacionais, eles representam uma parcela muito pequena da população global. Então, eu fico me perguntando até que ponto, e eu acho que essa é uma questão para a gente discutir também, né? Até que ponto essa mudança no paradigma ele é suficiente para buscar um mundo mais sustentável se ele for restrito a esse pequeno grupo de população. Mas eles não são os únicos nessa corrida, né? Isso a gente também observa dos países, vamos dizer assim, que estão naquele cluster intermediário, né? Entre os países em desenvolvimento. A gente tem a China liderando, né? A questão do desenvolvimento sustentável. A China tem despontado, né? Como uma potência em vários aspectos, seja na questão tecnológica, na questão econômica, enfim, e toda essa questão geopolítica. E ela está vindo como uma grande liderança aí do outro hemisfério, pensando nessa mudança de paradigma econômico, né, de como buscar, então, alternativas aí para os nossos modelos produtivos. Mas, de novo, né, a gente fica sempre com essa sensação de será que é suficiente? A gente precisa, então, olhar... mudar o paradigma econômico, ele é importantíssimo, e levar a questão ambiental também é realmente importante, mas a gente não pode esquecer do principal problema que foi agravado com a questão da pandemia e que também tem fortes raízes na questão ambiental e nessa questão do nosso modelo econômico, que é a questão da desigualdade, né? E aí aqui eu trago para a discussão um outro artigo recente, publicado pelo Wackernagel, que fala sobre a importância, né, da seguridade, né, da disponibilidade de recursos, né, de recursos ambientais, principalmente, quando a gente fala em erradicação da pobreza. Então, quando a gente pensa nessa mudança de modelo econômico para uma economia desacoplada do meio ambiente, para emissões zero, para, enfim, todos esses potenciais positivos que esses novos modelos econômicos eles têm, a gente tem que pensar nessa grande massa, né, nessa grande parcela de população global que está vivendo em países que tem uma escassez de recursos, né, então que está em outro nível de organização social, com problemas com saneamento, enfim, problemas muito básicos, e que não tem recursos internos para melhorar essa situação e não tem recursos financeiros para buscar esses recursos em outros países. Então, muitos desses países, eles realmente eles vêm de um histórico, né, de exportação de recursos naturais, ou eles têm já uma escassez que é, enfim, da ordem geográfica mesmo, assim, de característica daquela região, que impede, que causa para esses países uma armadilha da pobreza, no sentido de que sozinhos eles não vão conseguir sair dessa situação, realmente por indisponibilidade de recursos, e esses países, eles representavam em 2017 70% da humanidade. Então, eu acho que é uma coisa realmente que a gente não pode deixar de lado quando a gente pensa na retomada, né, da busca por um mundo sustentável. Então, se for para a gente pensar em primeiros passos para resolver esse problema, eu diria que vencer a desigualdade é realmente uma questão central. Mas nem tudo é ruim. Esse artigo ele também aponta para uma série de medidas práticas que podem ser tomadas, que devem ser tomadas, inclusive, com urgência, para tentar sanar esses problemas. E eu trago eles aqui porque eu acho que eles são bastante interessantes e são alternativas realmente que também conversam muito com as linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui nos grupos de pesquisa. O primeiro ponto, e para mim é o ponto mais importante, que ele propõe é a questão de aumentar a biocapacidade do planeta. Então, enquanto a gente tiver uma população aumentando em número e um recurso que é finito, essa conta não fecha, né? Então, a gente precisa focar esforços em, principalmente, restaurar áreas degradadas. A gente teria que focar todos os nossos esforços em recuperar a biocapacidade, em estabilizar o planeta nas questões desse desequilíbrio que a gente vem provocando nos sistemas biofísicos, e isso por meio da restauração dos sistemas naturais. Assim, eu acho que, inclusive, pensar em sistemas produtivos que tenham como função
mesmo que não seja função principal, função direta, a regeneração do capital natural. Além disso, ele cita também a questão das cidades, né, da gente pensar das áreas urbanas numa forma que ela seja mais eficiente, né, no consumo de energia, principalmente, na questão do transporte, né, e tudo mais. Um foco na questão de realmente mudar a nossa base energética de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, e também pensar enquanto for utilizado combustíveis fósseis, em formas de neutralizar esse carbono que é emitido. A questão da produção de alimentos, que também é muito importante, então toda a cadeia de produção de alimentos, ela precisa ser mais eficiente, então no sentido de descentralizar as cadeias e criar a possibilidade para esses sistemas de produção ficarem mais próximos das pessoas, né, diminuindo, então, aumentando a eficiência energética, principalmente desses sistemas, mas uma série de outras coisas também. E ele também destaca a questão da mudança da dieta, né, da gente realmente reavaliar uma dieta que é totalmente baseada em proteína animal, e que é uma proteína animal produzida de forma ineficiente, que causa grande impacto ambiental, né? Então, também acho que uma mudança nos nossos sistemas de produção de alimento também são centrais para esse novo mundo que a gente quer buscar. Ele destaca aqui que a questão da demanda por alimento, né, sozinha ela já ocupa, de forma grosseira, 50% da nossa biocapacidade. Então, é uma questão realmente muito importante, não por isso também a gente está vendo o grande agronegócio discutindo hoje a questão ambiental, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas teve uma entrevista na segunda-feira no Roda Viva, no programa Roda Viva, do presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. E foi bastante interessante observar essa mudança no discurso voltado para a bioeconomia, voltado para a regeneração do capital natural e, enfim, para o aumento da circularidade dos produtos do agronegócio. Foi bastante interessante, eu acho que realmente, assim, essa pressão, essa mudança, ela está vindo, a gente só não sabe se há tempo suficiente. E, por último, a questão da população, né, que conversa muito com o nosso primeiro tópico aqui de ações, que seria realmente fazer um planejamento do crescimento da população, né, para que a gente estabilize esse número populacional e comece a planejar um decréscimo, né, no número de população, e isso envolve muito a questão da igualdade social, também a igualdade de gênero, enfim, toda a questão do combate à pobreza, tudo isso está envolvido de certa forma, né, é influenciado e influencia essa questão. Além disso, né, eu trago também, acho que como um primeiro passo para vencer a desigualdade, a questão da vacinação, que já tem sido apontada pela OMS como uma questão grave que tem acontecido, né, porque essa vacinação ela não está atingindo de forma igualitária todos os países, todas as nações. Então, e pensando na pandemia como uma questão global, a gente não pode pensar que resolver o problema da pandemia em um estado, em uma única cidade, em um único país, vai resolver o problema como um todo. Então, acho que aqui já seria um grande ponto de partida se a gente realmente está querendo mudar esse modelo social para uma questão mais sustentável, isso já seria um passo importante. E aí, por último, eu trago a questão da justiça ambiental, eu faço aqui uma analogia a esse conceito dos SDGs, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que na verdade não é um conceito, é um princípio, que seria o de não deixar ninguém para trás, né? Então, a gente pensando ainda em igualdade, como é que a gente faz com que a questão ambiental ela também seja os lucros e os prejuízos com a questão ambiental elas sejam distribuídas de forma mais justa. E aí eu trago uma questão interessante, que eu participei recentemente de um congresso internacional, em que uma jurista, que era do Reino Unido, se não me engano, ela trazia esse conceito de justiça ambiental, né? E ela propunha, inclusive, isso, assim, para além da questão dos direitos dos animais e tudo mais, mas, assim, realmente uma justiça planetária envolvendo a questão dos recursos naturais. E ela argumentava no sentido de que se a gente tem uma tragédia ambiental, né, algum evento causado, né, por causa antrópica, então, por exemplo, a tragédia de Mariana, ou um grande derramamento de petróleo,
se os efeitos, né, dessa tragédia, eles causam danos sociais e ambientais na escala que uma bomba, por exemplo, causaria, os responsáveis por essa tragédia precisam responder em tribunal internacional como crime contra a humanidade. Então, eu acho que isso também traz uma mudança significativa, assim, nesse jogo político e no como que isso vai ser discutido nos próximos anos. E é isso, assim, por fim, eu agradeço de novo pela oportunidade e uma grande responsabilidade estar tratando desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou aberta a qualquer tipo de sugestão ou crítica, e é isso aí, vamos conversar. De novo, queria reforçar essa questão, né? Só para finalizar, reforçar essa questão, né? De que a, a, essa pandemia, né? A crise da Covid-19, ela foi só uma abertura de uma série de um efeito, né, em cadeia de crises que a gente tem que estar disposto a enfrentar, né? A gente não pode mais fingir que a gente não está vendo o que está acontecendo, e pensar que soluções simples para problemas complexos não necessariamente eles funcionam, né? A gente precisa de mudanças realmente estruturais para dar conta de lidar com todas essas ondas aí que vão chegar. E é isso. Obrigada.